Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimenta o Silene, primeiro programa do ano de 2026, 4 de janeiro. Desejamos a todos muita paz, união familiar, muita indulgência, perdão e alegrias, né? Porque, afinal de contas, o que a gente leva da vida? Os amigos, as lembranças boas, os momentos de ligação familiar. Então, isso tudo é que é realmente aquilo que necessitamos na vida. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane. Bom dia, gente. É uma expectativa do ano que chega, né? Todo ano é a mesma coisa. A gente fica pensando assim, não, vai ser melhor do que o anterior. E aí vem muitas coisas a serem enfrentadas, mas esperança a gente tem, né? Que Deus nos abençoe, muita paz a todos e um ano novo de esperança mesmo e de muito trabalho. Nós vamos passar então agora para o momento.com. Amor ampliado. Quando sua mãe morreu, Paula decidiu levar o pai para morar com ela. Assim, ele não ficaria tão só, e um faria companhia para o outro. Reformou o apartamento para melhor acolhê-lo e começou a proceder a mudanças e adaptações em sua rotina para poder ficar mais tempo com ele. Mas os planos de seu pai eram outros. Ele acabara de conhecer uma viúva, se apaixonara e estava iniciando um namoro. Namoro? Com aquela idade? E com tão pouco tempo de viuvez? Como assim? Assustou-se Paula. O fato inesperado abalou toda a família. Dúvidas e desconfianças vieram à tona. Para Paula e seus irmãos, o pai não deveria agir daquela forma. Julgaram e condenaram aquela volta ativa apressada, como se ele não tivesse amado sua mãe e a estivesse traindo. Não levaram em conta que ele cuidara sozinho da esposa enferma nos últimos anos e que também sonhava em ter alguém que cuidasse dele. Os filhos haviam esquecido que a capacidade de amar, sonhar e desejar não acabam com o avançar da idade e desconheciam o que ia no íntimo do pai. Paula caiu em si quando um amigo lhe disse: seu pai tem todo o direito de recomeçar. E na idade dele, não dá para ficar esperando. Pode não dar tempo. Envergonhada, percebeu que estava sendo egoísta. Procurou o pai e o ouviu. Soube da tristeza e da solidão que sentira durante o tempo em que cuidara da esposa, vendo-a partir um pouco a cada dia. Soube dos sonhos, dos medos, da vontade de viver. Não sei quanto tempo vou viver, filha. Quero ser feliz nesse tempo que ainda tenho. Paula compreendeu que felicidade não tem idade, que o pai seguia a vida em um ritmo diferente do seu e dos irmãos, e que não cabia a nenhum deles julgá-lo e se opor. Abraçou o pai e o beijou com ternura. O namoro se transformou em noivado e o casamento aconteceu meses depois. Foi uma cerimônia simples e emocionante. O pai havia reencontrado o amor e a felicidade ao lado da nova esposa. Um novo grupo familiar se estabelecia, com filhos, netos, irmãos, cunhados, noras e genros dos dois lados. Durante a festa, Paula observava as pessoas daquela família ampliada, cujas vidas agora se entrelaçavam. Sentiu amor e gratidão por elas.
que amavam e ajudavam a cuidar de seu pai. Sentiu que seu coração se expandia para acomodar cada uma delas dentro de si. Aquela família ampliada também havia ampliado sua capacidade de amar. A entrada de pessoas novas num grupo, seja ele de amigos ou familiar, traz mudanças e pode gerar inseguranças. Muitas vezes, movidos pelo medo, afastamos pessoas que poderiam agregar novos sentimentos a nossas vidas, fechando-nos em posição de defesa. E com isso, perdemos oportunidades preciosas de exercitar o amor, o acolhimento e o desapego. Quando encaramos todos os que chegam com desconfiança, antes de lhes dar uma oportunidade de se fazer conhecer, provavelmente sofreremos e faremos sofrer. Quando nos desarmamos e nos propomos a conhecer melhor aqueles que foram colocados em nossas vidas, podemos ser surpreendidos positivamente e nos descobrir capazes de dar e receber amor. Um amor ampliado. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Sabe, Jane, quando eu escutei, Jane e nossos ouvintes, né? Quando eu escutei para escolher essa mensagem, eu falei, caramba, eu já estou com quase 81, daqui 10 dias, nem que 10 dias, daqui 4 dias, dia 8, eu vou completar 81 anos. E eu fico pensando assim, puxa vida, esse homem, tá certo que ele cuidou da primeira esposa até o final, né? Foi aquele, mas já tá velho, ainda tem aquelas ilusões na vida. O pior, Silene do céu, é que a gente tem isso no dia a dia, viu? Eu converso com tanta gente, aí eu fico pensando assim, nossa, se o meu marido desencarnasse, é o amor da minha vida, não vou ter vontade de querer outro, não. Mas a gente entende, é tão interessante ver que eles se apaixonam de novo e casam outra vez, ou hoje nem casa muito, junta os trapos, como dizem, e ficam juntos. Mas o duro é quando um tá tão velhinho que o outro vira enfermeiro. Pois é, o que ele queria? Ele queria ser feliz novamente, né? Não queria ser peso nem para os filhos, né? Ele sentia a vitalidade nele, né? Eu vejo isso num colega nosso, de uma nossa amiga, mas ela já faleceu já há uns 10 anos ou mais, e ele está namorando agora, né? Então, foi tão estranho, porque quando eu escutei, antes de terminar, porque quando no final a gente vê o desfecho, a gente fala, nossa, que a gente é egoísta, né? Porque cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, né? Cada pessoa tem um objetivo na vida. Eu, por exemplo, a minha vida se resume na casa espírita e estudar, né? E os netos, e os filhos, e muita coisa. É verdade, mas o objetivo, assim, né? Graças a Deus eu tenho meu marido, ele me acompanha, né? Então, é bem assim, essa questão, né? Porque aí, quando a gente pensa assim, indulgência, vou ter indulgência com a pessoa, ser indulgente, ele é o passo do perdão. Você a não consequência, julgar, né? É a consequência da indulgência, é o perdão. E para você atingir essa posição de ser indulgente, às vezes é um trabalhinho de anos, né? De anos, porque às vezes a gente fica magoado, a gente tem vontade de correr, de andar, né? De sumir, não tem vontade nem de ficar em casa. Mas acontece que
a doutrina espírita tem muitos assim lugares para a gente poder entender o porquê das coisas, né? Muitas estudos, os companheiros lá que seguiram Kardec, como Leon Denis. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis, ele estuda as potências da alma. Então ele fala que as potências são adormecidas, elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós, é a nossa consciência. E para você mudar, você precisa do quê? Da maior das virtudes, que é a vontade. A vontade. Ele diz que as causas da felicidade, quando ele estuda as potências da alma, as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da nossa alma. E o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Jesus mesmo falou, o reino dos céus está dentro de vós. Ele falou isso. Quer dizer, se eu procurar analisar dentro, né, de nós vamos ver que realmente ninguém muda ninguém. Eu que tenho que me mudar. Eu é que tenho que analisar, eu que tenho que fazer o objetivo da minha vida, da minha felicidade. Sou eu que tenho que ter vontade. Às vezes a gente vê, que nem tenho um sobrinho, né? Tem vários tios que já trataram dele quando ele era mais novo, agora criou um pouco de juízo, não tem dinheiro e está cuidando da mãe, que a mãe está com Alzheimer. Então ele agora, parece-me que agora com 52 anos ele está mais sossegado na vida, né? Mas ele sempre foi viciado em drogas e teve uma época que a minha cunhada falava assim, eu sou mãe, mas o meu filho está me dando tanto trabalho. Vendia as coisas de casa, mas olha, tudo. Ele vendeu geladeira, ele vendeu fogão. A mãe foi visitar, foi passar umas férias na casa de uma irmã lá em Belo Horizonte, eles moram em Uberaba, e ele vendeu tudo. Quando a mãe voltou, não tinha nem cama em casa para eles dormirem. Nossa. Tudo por causa da bendita da droga, né? Então, E fez assim, empréstimos, fez a mãe fazer empréstimo, porque ele precisava de dinheiro para comprar droga. Agora já, graças a Deus, já acho que entrou nos eixos, né? Estamos longe, mas acho que entrou. Então, ele fala assim, que a gente vive no meio de armazém cheio de riquezas e morremos de fome à porta. Isso é uma sabedoria persa, e é verdade, muitas vezes. Por quê? Por causa dessa história da gente, isso que está falando, ele está falando subjetivamente. Então, a gente quer, mas a gente não consegue, muitas vezes, abrir a porta do coração para conseguir, né? Então, é na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, das nossas faculdades, das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Se eu estou bem, se eu procuro fazer da minha vida um movimento reto, sem ofender ninguém, sendo indulgente, sendo assim, o companheiro, aquele amigo dileto do lado que está sempre, eu vou ter a minha consciência tranquila que eu fiz a minha parte. Então, a gente estando com a consciência tranquila, você tem uma felicidade relativa daqui, da Terra. Então, quando chega assim um Natal, que nem foi o nosso Natal e o nosso Ano Novo, juntou-se todas as famílias e eu tive uma grata satisfação, agradecer a Deus. Porque há uns anos atrás, eu fui convidada para ir com meu filho, a minha nora, na fazenda da família da minha nora, lá em Eldorado. E são pessoas que falam, eu sou católico, mas é aquele que não vai na igreja nem nada, tem um coração de ouro, mas não trabalha assim. Então,
Teve um momento que ele me pegou, que o sogro do meu filho me pegou rezando, e ele falou assim, mas você reza muito? Eu falei assim, eu aprendi a rezar. E você, eu vou ensinar você a rezar, porque rezar não é repetir Pai Nosso e Ave Maria que está decorado. E não é para falar muito, porque Jesus falava no Pai Nosso, ele pôs as coisas tudo assim, certinhas, poucas palavras, que quer dizer um monte de coisa. Eu falei para ele, você levanta, você pensa assim em Jesus, olha para o sol, olha para essa beleza, porque é muito bonito lá, tem muitas árvores, com flores, com tudo. E eu falei assim, você olha assim, você fala para Deus, que eu tenha um bom dia, que o meu anjo da guarda esteja comigo, que o Senhor abençoe meu dia. E na hora de você deitar, você agradece tudo que você teve. Agora no Natal, nós nos reunimos no almoço de Natal. E antes de começar o almoço, porque na janta da véspera de Natal, todo mundo sentou na mesa, foram comer uma hora, outro, né, que estava na mesa, numa hora, quer dizer assim, depois todo mundo sentou, mas e eu como estava na casa dos outros, eu só fiz em pensamento, agradeci a Deus de estar junto. Mas quando terminou tudo, que a gente já lavou a louça, já eram umas 11h30, eu peguei e falei, quero fazer uma prece, né? E estava o namorado da irmã da minha nora. E aí, então eu fiz uma prece, conversando com Deus, agradecendo, pedindo um ano bom e tal, que não entrou religião nenhuma. Fiz uma prece assim. Pois você acredita, Jane, que quando chegou no dia de Natal, no almoço de Natal, antes de comer, ele falou assim, eu vou querer fazer uma oração. O pai que eu tinha falado. Né? Aí ele fez uma oração tão bonita, assim, pedindo a Deus força, né? Meu filho que está trabalhando no novo emprego, tudo. Ele fez uma oração tão bonita e acabou com o Pai Nosso. Mas eu fiquei, você sabe que eu me emocionei? Me emocionei. Ele se emocionou também quando ele rezou. Então, gente, quer melhor presente que isso? Você vê uma pessoa que é só dinheiro, porque eles têm uma propriedade muito grande, né? E trabalha demais. Você olha para ele, ele não demonstra nada, mas é um coração de ouro, assim, com os empregados, com tudo. E era desligado de Deus. E agora eu vi que ele tem uma ligação grande com Deus, né? Então, eu fiquei tão feliz, nossa, para mim foi uma vitória. É gostoso isso, né? É verdade. Então, aqui naquele livrinho que nós sempre trazemos, que é cheio de perguntinhas, Joana de Ângeles responde, tem uma questão assim, ó. Muitas pessoas relutam em usar de indulgência. O que é indulgência? E a resposta dela está no livro Rumos Libertadores. E é a seguinte: há quem negue a doação da indulgência, justificando que tal oferta pode converter-se em estímulo ao erro ou transformar-se em benignidade para com aquele que erra. A indulgência, porém, não pode ser considerada como aquiescência para com o mal. Antes, porém, qual terapêutica de profundidade que se inicia sem alarde, resultando em renovação e levantamento de forças de quem jaz sem esperança. A indulgência para com as falhas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. A indulgência dignifica o cristão e emula-o a passos mais expressivos, a atitudes mais decisivas nos empreendimentos de elevação espiritual a que se afervora. Nunca te negues à indulgência, seja qual for a circunstância, o gravame com que depares. Então a gente lembra bem aquele trecho em que Jesus foi o advogado de defesa da mulher na história, não é? Quando
eles levaram a mulher que tinha sido pega em adultério para tentar pegá-lo em alguma falha, né, para testá-lo. E aí comentaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e diz a lei que ela tem que ser apedrejada. Aí era um jogo, né? Porque eles falassem: não, que isso? Vai apedrejar a coitada da mulher? De jeito nenhum, pronto. Ele estava indo contra a lei, seria uma desculpa para prendê-lo. Mas, ao mesmo tempo, se ele dissesse: é verdade, a lei diz isso, tem que cumprir, ele estava indo contra ele mesmo. Mas olha a sabedoria de Jesus, ninguém conseguia derrotar um espírito puro, né? Ele sabia tudo praticamente, né? E não conseguiu enredá-lo. Ele começou a escrever no chão e aí não falava nada. Daqui a pouquinho ele levantou e o povo foi chegando para ver o que era aquilo. E ele falou: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o povo tinha visto que ele escreveu, né? Eram os defeitos. Um era usurário, o outro era egoísta, o outro era traía sua adúltero, né? Mentiroso. Ele colocou um monte de defeito lá. Cada um enxergou o seu. E foram se retirando um a um. Primeiro os mais velhos, que tinham tido tempo de errar mais, né? E depois os mais jovens. Até que ficou só ele e a mulher. Mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Também eu não te condenarei. Vai, não erres mais, para não te suceder o pior. Então é uma demonstração de uma indulgência que foi um exemplo na história. Ele exercitou a defesa da mulher e ao mesmo tempo a despertou para que ela não cometesse mais nenhum desatino, né? Então, aí a gente vê que ele perdoou, né? Ele foi indulgente e a consequência da indulgência é o que é? É o ensinamento para ela não errar mais. É um tipo de perdão, né? Senhor, quantas vezes eu devo, né, perdoar meu companheiro, meu irmão? Eu não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas cada. É interessante, né, Silene, que ela falou que não é uma complacência com o mal, não é? É verdade. Porque senão se você tudo for agir assim, o mal pode dominar. A indulgência é conseguir compreender a falha, não julgar. Mas a pessoa que cometeu crimes, ela tem que resgatar, reparar os seus erros, senão a sociedade fica perdida, né? Mas você sabe que, de uma maneira geral, a gente usa esses ensinamentos assim, de uma forma drástica para poder acordar a pessoa, né? Porque certa vez chegou perto de mim uma companheira e falou para mim: olha, eu queria confessar com você uma coisa que eu gostaria que você não falasse para ninguém, né? Na minha vida. E ela falou: eu descobri que meu marido está me traindo. E eu falei assim para ela: o que você quer da vida? O que você pretende? Você pretende se separar, alguma coisa? Ela falou: eu ainda tenho meus filhos jovens que precisam de mim e dele. O meu salário não dá para os gastos da casa. E ele falou para mim que estava arrependido, né, que queria. Eu falei assim: isso aí é uma coisa íntima da gente. Exatamente. Então eu falei para ela: você faz oração, pede a Deus força, coragem, né? E pede a Deus que te inspire, que te auxilie, que auxilie ele também, porque
né, para que ele não caia em tentações novamente e tal. Você sabe que ela, no fim, deu tudo certo. Falei, mas se liga ao Evangelho, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é o Evangelho no lar. Trazer Jesus no lar. Eu tinha uma cuidadora, uma faxineira, que trabalhava comigo já há muitos anos, já, mais de 5 anos. E ela é evangélica, mas sabe aquela evangélica que quer saber de tudo, né? Porque eu dei um remedinho para ela do Manolo, lá, aquele do vô Pedro, de que a menina estava muito... ela tem problema de asma, né? Asmática. E eu peguei, então, dei um vidrinho de xarope, à base de guaco, né? Melado para chuchu, mas resolve. E ela foi tão agradecida que ela falou, curou, tirou a tosse da minha filha. Acho que a espiritualidade já funciona, né? Aí eu falei para ela assim, ela sempre vinha e perguntava as coisas para mim. Aí eu falei para ela assim, se você não se importar, eu vou dar para você o Evangelho segundo o Espiritismo. Me dei. Eu tinha em casa desses que estão velhinhos lá para doar. E eu peguei aquele Evangelho e dei para ela. E falei para ela assim, expliquei como é que faz o Evangelho no lar, né? Que marca um dia, uma hora, né? Eu falei, se você puder ler um capítulozinho, mas prestando bastante atenção, e você puder, nessa hora, todo dia, você faz rapidinho antes de sair para o serviço. Bom, eu tenho uma menina de 13 anos e tenho um menino de 15. A menina se apaixonou pelo Evangelho. E falava, mãe, eu quero ler tudo. Ela falou, não, mas não é para você ler. É como se fosse uma história, é para você prestar atenção, estudar. Mas é certo. Bom, eu sei que depois de uns 2 meses, apareceu do marido, porque o marido dela trabalha na Plaenge, com aqueles guindastes, né? E aí precisa cursos, mas ele já está há muitos anos lá, então ele já tinha ido 6 meses atrás, ele tinha ido para Camboriú, porque estão fazendo uns prédios lá e estavam precisando de mão de obra que nem a dele, que sabe fazer os negócios. Experiência, né? Experiência dele. Aí eu sei que no final das contas apareceu isso dele ir para lá. Os meninos estavam na escola militar, o menino, né? E trabalhando à noite. Eu sei que todos eles lá... Pois olha, ela já foi embora lá para Camboriú. E toda feliz da vida, porque depois que ela leu o Evangelho, ela ficou com a menina internada no hospital evangélico. E aí... uma senhora que estava na mesma enfermaria deu para ela um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que ela fez? Ela deu para o marido levar, porque eles faziam toda noite o Evangelho. Levou para o marido, né? Levar quando ele ficou um tempo lá sozinho. E ela foi agora, nesse último final de semana. Então, isso tudo é para a gente ver a ajuda espiritual que a gente tem. Se a gente precisa, às vezes, de uma coisa mais, assim, palpável, materialmente falando, se merece, aí isso acontece. As doenças, você cura mais depressa. Quando você tem orações, isso daí os médicos já fizeram, né, testes sobre isso, né, Jane? Você que sabe melhor que isso, porque você é médico. Sim, eles fizeram, né? Tem um estudo americano que eles pegaram as pessoas que oravam e colocaram o nome de pacientes que estavam internados na UTI, e eles queriam provar se a prece era eficaz. Então, eles pegaram pessoas que não tinham ligação nenhuma com aquelas que estavam internadas, que nem conheciam. E aí, aquelas pessoas internadas para quem eram dirigidas as preces, elas saravam mais depressa até do que quem estava na enfermaria normal, que não estava na UTI.
Então eles viram que a prece funciona. Os americanos, eles são práticos, nós somos emocionais, a gente sabe de tudo isso, mas eles fazem isso tudo. A gente sabe. Eles provam. Pois é. Então, aí voltando lá às potências internas que nós temos, aí o Leon Denis coloca assim, no problema do ser destinador: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Como é que eu vou conseguir isso? É a tal história da vontade, gente. Segunda-feira eu vou começar um emagrecimento. Chega a segunda-feira, eu estou na frente de um bolo de chocolate todo melado, gostoso, aqueles lá. Não, deixa pra terça, né? Aí eu falo, ó, amanhã eu continuo. Então a vontade aí foi pro beleléu, né? Mas então essa vontade que dirigimos os nossos pensamentos para o alvo determinado. Então fica assim, ó. A gente brinca de vez em quando, a gente conversa assim, mas começa a estudar a doutrina. Pega o livro dos Espíritos. Vamos frequentar a nossa casa espírita com pessoas que se juntam lá em casa. Lá na nossa casa a gente junta para estudar, tem vários estudos, mas um sábado à tarde é um bom horário, que na casa da Alvorada Nova também lá, né, Jane? Você faz esse estudo. Então, o que a gente deve fazer? Quando eu começo a estudar e eu começo o Evangelho fazer parte da minha vida, então os meus objetivos começam a mudar. E aí, o que acontece? Eu vou falar alguma coisa, eu mordo a língua e não falo. Não é? Na hora da bagunça que o negócio está estourando lá, eu fico quieta, não respondo, não revido. Mas isso é por quê? Porque a gente já está começando a pensar no Evangelho, na maneira de agir. Eu estou colocando a minha vontade num alvo determinado, de ficar quieto e não mais encrenca na hora, né? Então diz assim, ó, a vontade é a maior de todas as potências, né? A vontade de viver atrai-nos novos recursos vitais. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativando-lhe as vibrações e, dessa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. A gente começa a prestar atenção assim. Eu faço uma prece dentro da casa espírita. Eu vou tomar um passe, eu vou dirigir um passe a alguém. Eu me concentro e eu sinto que aquela hora eu consegui a concentração para ser instrumento de Deus naquele instante, ou para eu conseguir uma cura minha. É engraçado, né? Porque no começo é difícil você firmar, mas com o tempo, com esse exercício, fica muito mais fácil, né, Jane? É verdade, concentração. E é interessante como a gente sente a presença divina. Uma brisa, uma energia que pega da sua cabeça, te envolve. É uma bênção, né? Nós temos aqui aquele livro delicioso de Emmanuel, que deve ser até um livro de cabeceira, que é o Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier. E nós temos aqui uma página que se chama Desculpa Sempre. E começa com uma frase que está em Mateus, que é de Jesus, no capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus. Aí Emmanuel nos dá o seu parecer. Diz ele assim: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas.
opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia? E como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, um pedido de indulgência, de perdão. E nós estamos numa época tão difícil, não é, Silene? Nossa, as pessoas, principalmente no campo da política, a tal da polarização aqui no Brasil. Meu Deus, nós precisamos lembrar o povo brasileiro gentil, bondoso, paciente uns com os outros, aquela pessoa amorosa, não esse povo briguento que ficam se insultando por qualquer coisa, que a gente fica pensando, meu Deus, o que aconteceu com o nosso Brasil? Vamos relembrar que nós podemos ter amor, sim, uns com os outros, porque o brasileiro tem isso dentro de si. O brasileiro faz coisas maravilhosas. O povo estrangeiro, quando vem para o Brasil e fica aqui um tempo, eles querem ficar morando aqui por causa do jeito brasileiro, carinhoso, bondoso, que não tem aquela famosa xenofobia, né? Que abraça os seus irmãos de outros povos com imenso carinho. Então é bom estar no Brasil, mas nós precisamos lapidar as arestas das nossas emoções para nos tratarmos muito bem uns aos outros, porque Jesus nos pediu isso. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Jane, tem no livrinho O Espírito da Verdade, autores diversos, que é de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tem uma liçãozinha aqui, que já há uns anos atrás eu já contei aqui essa história, mas a dona Célia, ela fundou o Lar Anália Franco na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo. E para angariar recursos, né, ela juntava umas crianças
para fazerem assim aquelas apresentações simplesinhas das crianças, né? Nas cidadezinhas próximas. Ela levava as meninas, e numa dessas idas, numa cidadezinha, era gritaria, pupo, só porque sabia que ela era espírita, né? E numa dessas, né, que estava aquelas gritaria, não deixavam nem as crianças brincarem e mostrarem os seus dotes. Aí um rapaz olhou bem para ela assim, tirou uma pedra e bateu na testa dela e começou a sangrar. E então sabiam quem que era. Ela falou: não, deixa para lá, é alguém que não tá com Deus no coração, que precisa de ajuda, né? E eu sei que no final das contas as pessoas cuidaram dela, tal, e ela atendeu lá, porque ela era uma médium ótima, né? Aí, quando ela estava acabando de atender numa residência uma pessoa, chegou uma senhora muito desesperada, aflita, pedindo que o filho estava internado, de uma meningite, muito mal, se ela não podia ir lá dar um passe e tal. E ela ficou uma semana lá cuidando dele, com enfermeira, como médium, com passes, tudo. Até que ele acordou. Quando ela chegou lá, ela viu que era o rapaz que tinha tirado a pedra nela. Então, mas ela não falou nada para ninguém, né? Quando ele voltou a si, que ele ficou bom, ele olhou e pediu desculpas para ela, né? Falou assim: a senhora me perdoa, eu não estava em ordem naquele dia. Aí ela falou: Deus te abençoe, meu filho. Foi a resposta dela, quer dizer, ela usou de indulgência, de perdão. Você acredita que depois disso ele passou a estudar a doutrina e passou a ser um colaborador da casa espírita lá do local? Por quê? Porque ela usou de uma resposta cristã, né? Não fez alarde, não falou para ninguém que tinha sido ele, e só falou para ela: Deus te abençoe, meu filho, né? E outra coisa também, que eu acho que já estamos chegando no final do nosso programa, porque depois o Zé Antônio... Bom, aproveite o ensejo, é uma mensagem ditada pelo Espírito André Luiz, e diz assim, não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar as ferocidades da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia no campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tomar o caminho reto, para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respire no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é aqui na Terra mesmo. É verdade, gente. A gente tem que trabalhar em nós esse desejo ardente de ajudar o próximo, mas saber quem a gente ajuda, porque a gente tem que ajudar aquele que necessita realmente, né? Aquele que está precisando, que está necessitado. Zé Antônio vai falar sobre a prece de intercessão. Desejo a todos um bom 2026, cheio de boas realizações, que a gente possa ser indulgente, né? Que eu precisei ser indulgente nessa mensagem, não julgar os outros, né? E
Que Deus ilumine todos os caminhos para que a gente possa estar juntos o ano que vem, este ano que nós começamos. Que Deus nos abençoe a todos, um 2026 em que nós tenhamos essa força interior de olharmos a nós mesmos dentro do nosso coração, buscarmos os nossos defeitos e corrigi-los e sermos indulgentes com os nossos irmãos. Que a severidade seja com relação a nós mesmos. Um grande abraço a todos. Olá, amigos. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema de suma importância que está catalogado na doutrina dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, Coletânea de Preces, que é a prece de intercessão. Quando Allan Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, e ele classifica por itens para ficar bem fácil, cômodo, didático, confortável o estudo do Evangelho de Jesus, como ele mesmo diz na introdução, para que nós possamos aprender e compreender e irmos à prática do Evangelho de Jesus através da compreensão dos seus ensinamentos. Nesse item, Coletânea de Preces, que é o último item, ele diz assim, ele separa em preces gerais, preces pessoais, prece para os outros, prece pelos espíritos, prece pelos doentes, prece pelos obsidiados. Então nós vamos separar em dois tipos de preces, as preces pessoais e as preces pelos outros. Quando nós falamos em preces pelos outros, nós estamos falando em intercessão, em interceder. Então, para nós iniciarmos o nosso raciocínio, nós vamos pegar uma palavra de Emmanuel do livro Pão Nosso, no item 17, que chama intercessão. E ele vai dizer em determinado momento: a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui na emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, aquele que ora, vão ao objetivo por quem se ora, ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Aqui, Emmanuel já está nos dizendo que a oração por alguém já é uma fonte de energia. Então hoje nós vamos fazer um resumo bem básico das três principais fontes de energia da prece da intercessão. A primeira fonte é a ação direta da prece. Quando nós oramos por alguém, seja encarnado, seja desencarnado, quando nós emitimos um pensamento ao Criador, pedindo por alguém, nós estamos irradiando energias. E naturalmente, como é um pedido, é uma súplica, são energias com fé, energias com crença, energias em que a gente crê que os espíritos superiores vão interceder, vão ajudar, vão levar benefícios. Então são energias boas que vão diretamente envolver a pessoa, por quem nós estaremos pedindo. A segunda fonte de energia que beneficiará a pessoa por quem estaremos orando é aquela que dimana dos planos espirituais superiores. Quando nós oramos, pedimos ao Pai, pedimos ao Cristo, pedimos aos espíritos superiores força, luz, para alguém que está passando por uma dificuldade. Dos planos superiores, energias são emitidas em direção àqueles por quem nós estamos pedindo. Não raras vezes os espíritos superiores, através de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, eles dizem que caem como se fossem pétalas de flores que vão tocando as pessoas e vão evanescendo, dando aquele bem-estar. Então são energias que vêm do mundo espiritual superior como resposta
a prece de intercessão que nós estamos fazendo. E o terceiro mecanismo da ação da prece de intercessão é a intervenção dos espíritos superiores, é a ação dos amigos da espiritualidade. Quando nós oramos, nós estamos emitindo uma energia própria em direção àquele por quem oramos. Nós estamos recolhendo energias dos planos superiores e estamos pedindo o auxílio direto dos benfeitores que vão lá atender aquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Então, no mínimo, nós já temos 3 fontes de energias superiores a favor daquela pessoa por quem nós estamos pedindo. Me recordo, eu morava num apartamento, minha sogra morava comigo, por muitos anos morou, foi uma grande companheira, uma pessoa muito especial. Ela era da igreja anglicana e ela trazia um jornal que nós tínhamos o hábito de ler, de folhear, e ela lia o nosso jornal, o Imortal. E eu me recordo que uma vez eu li naquele jornal dela um fato muito curioso. Um pastor da igreja anglicana, lá na Europa, ele ia fazer uma palestra de um país para o outro, ele ia pegar um trem, ia fazer uma palestra, tinha um casal esperando lá na ferroviária, onde ele deveria descer, e de repente aquele casal começou a se sentir incomodado. Eles estavam preocupados com o orador e resolveram fazer uma prece. O que eles não sabiam é que o orador não estava bem, ele estava com febre, ele estava dentro de casa, passando mal, procurando recursos antes de pegar o trem, porque senão ele não iria conseguir ir para proferir aquela palestra, para fazer o trabalho, se desincumbir daquele trabalho. E de repente conta esse pastor numa palestra que ele começou a sentir eflúvios superiores, energias superiores que tocavam o seu corpo, revigorando, e ele se sentiu revitalizado. Ele vai, toma o trem, quando ele chega no país vizinho, quando ele desce a estação, aquele casal vem recebê-lo, ele diz assim: eu não estava bem, e o casal diz assim: oramos por você, e ele diz: recebi sua oração. E é bem isso. Quando aquele casal começou a orar por aquele pastor, achando que alguma coisa pudesse estar acontecendo, eles já estavam acionando esse mecanismo, irradiando uma energia benéfica de fé, ao mesmo tempo buscando energias superiores e a ação dos espíritos benfeitores que se responsabilizam pelo socorro em todos os momentos em que nós buscamos esse tipo de auxílio. Quando nós adentramos a casa espírita, logo nos primeiros meses, nós passamos por uma situação muito semelhante. Nós estávamos com febre e naquela época eu e minha esposa conhecíamos muito poucas pessoas aqui na cidade onde nós moramos, em Cambé. Eu dava plantão na Santa Casa e naquele dia eu estava em casa deitado no sofá da sala com muita febre, passando mal, e nós não tínhamos a quem recorrer. Eu, como médico, me mediquei, mas não estava bem. E a minha esposa teve vontade de procurar o auxílio do seu Hugo, o nosso paizinho, o nosso querido Hugo Gonçalves, diretor do Lar Infantil Maria de Barbosa, do jornal Imortal, da Casa do Centro Espírita Allan Kardec. E ela foi lá, enquanto eu fiquei ali deitado com sudorese, com calafrios, com febre altíssima, esperando a ação das medicações. E de repente, 10, 15 minutos depois, eu comecei a sentir algo diferente. Eu defino como se fosse um chuvisco. Parecia que chuviscava sobre mim. Uma sensação muito agradável, bem suave, que tocava no meu corpo, e eu fui me sentindo um bem-estar. Ouvi um barulho no portão, era o carro que chegava, minha esposa com o seu Hugo. Quando ela abre a porta da sala, eu deitado no sofá, o seu Hugo olha para mim e diz assim: não precisamos fazer mais nada. Ivan de Albuquerque, o nosso amigo espiritual, acabou de lhe dar um passes. Eu já tinha recebido o socorro, porque quando minha esposa foi lá buscar o auxílio, a minha esposa conversou com o seu Hugo, com todas as dificuldades que eu passava. Ele fez uma oração, e quando ele fez a oração, eu já recebi esse benefício e já recebi o auxílio da espiritualidade amiga. Quando eles chegaram, eu já estava revigorado, revitalizado pela ação da prece de intercessão.
Qual que é o objetivo da nossa reflexão de hoje? É muito importante nós orarmos por aqueles que passam por momentos difíceis, orarmos não só pelos nossos, mas pelos nossos irmãos de humanidade, como diz Emmanuel na mensagem, nesse sentimento puro de fraternidade. Vamos orar pelos que necessitam, lembrando sempre que quando nós oramos, essas vibrações positivas, antes de saírem de nós, elas iluminam o nosso próprio espírito. Que Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.